E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o BCFF11. A gente vai usar um método que vai pegar os últimos pagamentos de dividendos dos últimos anos e a gente vai calcular qual seria um preço atrativo para poder investir nesse fundo de fundos imobiliários, se expondo a uma relação de risco-retorno mais interessante. Para você que não sabe, fundos de fundos imobiliários, eles não são fundos de tijolos ou de títulos de dívida. Ele tem um administrador ali por trás que vai analisar o mercado de fundos imobiliários em geral, identificar os melhores fundos, sejam eles de títulos de dívida ou de tijolos, e ele vai investir nesses fundos. Mas é bom a gente deixar bem claro aqui que esse método não isenta você de fazer sua parte de estudar e analisar, porque nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve no canal, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana, que o canal tá agregando pra você e ele vai distribuir pra mais pessoas, então fortalece aí. E se você já investe no BCFF11, comenta aqui embaixo e comenta também se você tem um preço atrativo que você utiliza como norte para poder investir nesse fundo de fundos imobiliários. E só para a gente fazer uma introdução, a gente está aqui no Status Invest. Para você que não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então aqui nós temos que ele é administrado pelo BTG Pactual e ele tem um tipo de gestão ativa. Essa parte de gestão ativa é por conta daquilo que eu comentei. Ele tem ali um gestor, um administrador, que ele vai fazer essas avaliações de quais seriam os melhores fundos imobiliários para estar investindo. Então ele não segue apenas um índice ali e vai fazendo investimentos ou desinvestimentos. Ele faz uma gestão ativa, ele analisa, avalia e faz alocação e desalocação de recurso conforme os fundos imobiliários que ele acha mais atrativos para a carteira. Quando a gente desce um pouco aqui no Status Invest, a gente consegue ver os fundos imobiliários que ele investe e aqui a composição de fundos imobiliários de papéis, lajes corporativas, hotéis, misto, logística. Ou seja, depois da gente visualizar isso, também geram dois pontos positivos que poderiam ter em investir nesse fundo de fundos imobiliários. Um deles seria mais uma comodidade, porque quando você investe nele, o responsável por efetuar essas análises e alocação ou desalocação de recursos acaba sendo o administrador, então você meio que delega essa função. E a outra parte é que você conseguiu visualizar que, diferentemente de outros fundos imobiliários, naturalmente você vai tender a ter uma diversificação, porque você viu que ele investe em fundos imobiliários de tijolos, tem uma parte em logística, uma parte em shopping, uma parte em misto. Então você tem um pouco mais de comodidade e você tem um pouco mais de segurança por conta da diversificação natural que acaba ocorrendo. E agora vamos para a parte que seria a mais atrativa, que seria olhar para os dividendos pagos dos últimos anos para a gente conseguir visualizar qual seria um preço interessante para a gente poder investir nesse fundo de fundos imobiliários. E para a gente dar os devidos créditos, os números de pagamentos de dividendos eles foram tirados do Status Invest. Então aqui na planilha nós temos o seguinte, o valor atual das cotas do BCFF11 que está na casa de R$ 62,60, o valor patrimonial por cota de R$ 73,48. Isso daqui seria o quê? O valor total de patrimônio dividido pelo número de cotas. Então a gente já consegue visualizar que o preço que ele está sendo trabalhado, ele já é inferior ao valor do patrimônio dividido pelo número de cotas, o que chama bastante atenção também. Aqui, os dividendos pagos por ano, eu elenquei de 2016 até 2022, que foram os anos que tinham esses valores pagos lá no Status Invest. Aqui eu coloquei um dividendo esperado na casa de 8%. Esse número poderia ser 6, 7, 8, 10, a depender do que você acha atrativo e do que você espera de receber de dividendos com base nos seus investimentos. Eu coloquei 8% porque eu considero 8% uma métrica interessante, porque principalmente no exato momento os dividendos ainda são isentos de impostos, então é uma métrica bem interessante você ter 8% de dividendo líquido de imposto. Aí aqui nós temos o dividendo mínimo, máximo e médio. O mínimo na casa de 4,24, o máximo de 6,64 e o médio de 5,94. Essa parte do dividendo médio é para a gente evitar se expor a uma relação de risco maior por conta de eventos não recorrentes, sejam eles negativos ou positivos. Então a gente faz uma média ali do que foi pago ao longo dos últimos anos para a gente poder ter uma melhor tomada de decisão, uma tomada de decisão mais conservadora. Uma métrica que vocês gostam bastante e que é bem interessante quando a gente está olhando para fundos imobiliários de modo geral é o preço-valor patrimonial. Aqui, com base no dividendo mínimo, teríamos um P sobre VP de 0,72, com base no dividendo máximo, um P sobre VP de 1,13 e com base no preço estimado, um preço-valor patrimonial na casa de 1, o que seria considerado ali o preço justo, porque estaríamos pagando
pelo fundo imobiliário, pela cota do fundo imobiliário, o mesmo valor que ele teria de patrimônio dividido pelas cotas. Então não teria nenhum desconto e nem estaríamos investindo a um preço maior, estaríamos investindo na casa do preço justo. Porém, apesar disso, eu coloco aqui um desconto de margem de segurança, porque ali teríamos um preço estimado que seria um preço bom. E a gente pode utilizar essa margem de segurança para ter um preço mais próximo de ótimo. Então aqui, depois de tirar 10% de margem de segurança, teríamos um preço estimado de R$ 66,81. O legal aqui é a gente olhar o seguinte: tanto o preço-valor patrimonial por cota, tanto o preço estimado com base aqui no dividendo médio, que ficou na casa de 74, e o preço estimado, mesmo depois de tirarmos essa margem de segurança, todos eles foram superiores ao valor atual que a cota está sendo trabalhada, o que poderia nos dar a sensação de que valeria a pena estudar o fundo imobiliário BCFF11, porque ele poderia ser uma oportunidade de investimento. Eu gosto bastante do BCFF11, eu acho que ele tem resultados sólidos e um pagamento de dividendo constante, e que o preço que ele está sendo trabalhado é um preço atrativo, porque ele seria inferior a todos os cálculos que nós efetuamos. Porém, é bom deixar bem claro o seguinte: não é porque a gente chegou ali num número de 66, por exemplo, e que ele é um número superior ao valor atual, que não quer dizer que as cotas do fundo imobiliário não poderiam continuar caindo, porque podem ocorrer diversas coisas no curto prazo. Pode às vezes ter uma tributação e perder essa isenção de dividendos, e daí poderia oscilar também esse valor de cota. Diversas coisas poderiam acontecer no curto prazo. Porém, quando nós olhamos para a regra atual e os resultados que ele gera, aparentemente ele estaria em um preço descontado e dando a oportunidade para você estudar e cogitar investir. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. E se você quiser saber mais sobre o BCFF11, nós temos vários vídeos aqui no canal sobre ele. E se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!